Boa noite, sou Raquel Arantes, estou aqui com vocês para apresentar a live. E nós vamos falar, eu e o Herman Schreck, nós vamos falar um pouquinho como as famílias que têm filhos com problemas de droga, como elas podem orientá-los, né? Então, estou aguardando um pouquinho o Herman chegar. Vamos esperar, mas eu sou psicoterapeuta. Estou aguardando o Herman. Vamos ver. Oi. Alô, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, né? Estava falando, eu sou Raquel Arantes, estou aqui, sou psicoterapeuta, terapeuta da linha da Gestalt, e nós vamos apresentar, né, Herman, alguma coisa, um bate-papo aí sobre como orientar as famílias, como lidar com filhos com problemas de drogadição dentro de casa, né? E o Herman é o escritor do livro Soltar as Muletas, um olhar diferente sobre as drogas e adição, né? Psicólogo clínico também, gestalt terapeuta, especialista em dependência química, também sou uma das especialidades que eu tenho também é dependência química. Vamos ver o que a gente pode passar aqui hoje, né, Herman? Ótimo, boa tarde. Muito obrigado, Raquel, pelo convite. Muito obrigado pela invitação para fazer essa live. E muito obrigado também ao Instituto de São Paulo, também por a possibilidade. Meus queridos amigos do São Paulo, que já hemos proposto uma atividade há pouco tempo, um mini curso, e para mim é uma honra estar fazendo atividades com esse instituto e com você também, que com muita gentileza me invitou. Eu gostaria de começar pedindo desculpas pelo meu portunhol, e se alguma coisa não dá para entender, me pode dizer, eu tentarei explicar melhor. Ai, dá para entender super bem, viu, Herman? Não sei se eu já estou meio acostumada com você, mas não tem dificuldade nenhuma, não. Você fala super claro. Que bom. Bastante gente entrando. O Silvio Ivanco já entrou. Tem muita gente aí para nos ver, né? Que bom. É minha primeira vez em uma live por Instagram. Então eu estou vendo também todas as pessoas. Minha querida amiga Silvia, forte abraço para você pela presença. E também a todas as pessoas que estão agora conectando-se. Bastante pessoas entrando. A gente vai tentar, né, Herman, ver as questões que forem surgindo e tentar responder alguma coisa, ou eu, ou você, a gente vai tentando, né? Eu gostaria, assim, de, não sei, começar assim, pedindo para você falar um pouquinho do seu trabalho aí, né? No Uruguai é um país diferente, você já tem a liberação, o país já tem a liberação da maconha, né? Teve alguma diferença com as famílias depois que teve essa liberação? Não teve? Como é que foi isso? Okay. Você pode falar um pouquinho disso? Eu vou pedir um minuto para ver se eu posso prender uma luz aqui, para ver melhor, sim? Oi, Ana Paula entrando. Ana Paula é uma pessoa que nos ajuda muito. Aprendi muito com a Ana Paula, agradeço muito ela.
O Herman já está voltando, ele só foi acender a luz. Ok, eu acho que pode ser melhor agora. Aqui também no Uruguai estamos no atardecer agora. E Melhorou um hoje é um pouco. dia muito especial. Melhorou, sim. Um dia muito especial porque neste mesmo momento o Uruguai está jogando futebol, um partido com o Equador. E, bem, vamos perdendo 2-0, mas eu acho que no segundo tempo pode ser também melhor. Como você falava, Raquel, sim, eu sou do Uruguai. Meu país é um país, bueno, vocês conhecem muito, que país muito pequeno, principalmente em comparação com gigante como o Brasil. E um país também que ha vivido desde o ano 2014 um processo muito interessante, desde que o presidente desse momento, o Pepe Mujica, ele propôs uma lei de regulação do mercado de maconha. Sim? Uma coisa muito interessante é que antes de esse tempo, antes dessa lei, no Uruguai quase não se falava de drogas. Eu estou trabalhando no tema há mais de 25 anos. Comecei sendo uma estudante da psicologia. E o tema drogas no meu país era um tema tabu. Era um tema de que não tinha possibilidades de falar. Quando eu comecei, eu tinha a ideia de ir para os colégios, ir para as escolas, a falar sobre drogas, e eu sempre encontrei muitas dificuldades, porque é um tema que dava muito medo. Sim. Um tema que não tinha no país um desenvolvimento, uma produção, como depois pudo ter a partir dessa lei. Também, até hoje, temos neste país a coexistência, no mesmo tempo, de distintos paradigmas. Sim? Sim. No meu livro, Soltar as Muletas, eu falo de uma necessidade que eu tinha quando eu tentava trabalhar no acompanhamento a pessoas que usam drogas, de um olhar sobre o tema que não fosse o olhar tradicional. Essa ideia de que a droga é uma coisa que vem de fora, que entra na casa, na família e destrói todo, e que as famílias são destruídas sobre isso. Não? Eu acho que no Brasil pode ter um processo similar, verdade? Infelizmente aqui a gente tem há muito tempo, né, esse problema com as drogas, né? E eu trabalho há mais de 20 anos, né, com esse tema também, nessa área, e as dificuldades, elas são muitas, porque por ser um assunto muito polêmico, e assim, a gente não tem como a gente trabalhar no sentido de tirar as drogas, né? A gente vai trabalhar com as pessoas que têm o interesse de sair ou de saber como lidar com a situação. E como o nosso tema hoje é falar dos familiares, então assim, aonde que entra a família, né? Então isso foi muito complicado para nós no sentido de a família aceitar um tratamento, não só no sentido de ver a necessidade que ela tem, porque ela sempre acha que quem tem o problema é o filho que está envolvido com, ou o familiar que está envolvido com algum uso abusivo de uma droga, seja ela qual seja, né? Então, assim, o trabalho com os familiares é de extrema importância e, infelizmente, pelo menos aqui, o que acontece dos casos que eu já atendo, eles não aceitam muito o tratamento. Então, eu queria saber aí como é que é? As famílias aceitam mais?
o acompanhamento ou não? Como é que é para vocês aí, Herman? Eu acho que nos últimos anos as famílias já estão tendo a possibilidade de falar. Você está bem? Você está bem, Raquel? Sim? Não caiu? Okay. Caiu aqui, espera só um pouquinho. Desculpa, gente, caiu. Bem. Não, tudo bem, tudo bem. Desculpa. As famílias, nestes últimos tempos, estão tendo uma abertura maior que quando eu comecei com o tema. Não? Como eu escrevi meu livro, eu tentei no começo trabalhar desde uma óptica gestáltica, utilizando minha formação como gestalterapeuta. Eu também tenho mais de 20 anos de trabalho como gestalterapeuta, mas para mim foi muito difícil e encontrei uma espécie de crise interna, eu entrei nisso, onde o paradigma desde onde eu fui formado muitos anos, é um paradigma, um olhar totalmente anti-gestáltico, sim? Essa ideia de que a droga é uma coisa que entra em uma pessoa e que muda essa pessoa e que faz que as boas pessoas viram em pessoas ruins, ou em delinquentes, ou em pessoas que quase caprichosamente destruem sua vida. Não? Então, desde esse olhar, eu também compreendo que as famílias não se pensam como parte do assunto da adicção. Não? As famílias têm, até hoje, muitas famílias, a ideia de que a droga entrou na sua família de mão de seu filho, sua filha, e que essa droga agora está destruindo todo o que eles construíram. Então, eu acho que, por uma parte, há muito desconhecimento até hoje, e não só nas famílias e nas pessoas em geral. Muitos profissionais e muitas pessoas que hoje também trabalham têm esse olhar que eu chamo drogocêntrico. Sim. Esse olhar que baseia a intervenção, a tarefa de ajuda em a droga e que o único objetivo é o cesse do consumo. Então, muitas famílias têm, por um lado, esse desconhecimento. Mas, também, muitas famílias não têm a abertura para escutar outras vozes ou para adotar outros olhares. Exatamente. Porque nós sabemos, os terapeutas sabemos, que é muito mais fácil e muito menos trabalhoso, muito menos trabalho, ter a ideia de que o culpável é outra coisa. Não é que eu, como padre, não estou tendo uma boa comunicação com meus filhos, não é que eu estou tendo dificuldades meu relacionamento com minha mulher, com minha esposa, não é que eu estou dando exemplos muito opostos a lo que eu estou falando. Não? A família então, tem uma pessoa dizendo que... Eu acho que as famílias também têm uma postura, muitas vezes, de poder manter um equilíbrio de uma família, mais um equilíbrio patológico. Sim. Assim, acho que é o medo. Eu vejo hoje em dia, muito o medo de olhar para isso, né? Que as famílias têm um medo de olhar para aquela dinâmica que aquela família vivencia, né?
Então, assim, ela não percebe o que é um todo daquela família que tá doente mesmo, né? No sentido de que não é uma pessoa só, né? Absolutamente. No meu segundo livro, eu estou agora escrevendo sobre isso. E eu acho que o medo é a muda de algo que está muito mal, mas é minha realidade, não? Eu falava com você que muitas pessoas falam de que a droga destrói uma família, não? Destrói um hogar. Mas acho que muitas vezes isso é o oposto. Muitos dependentes mantêm a sua família unida. Muitos adictos mantêm seus pais juntos, sim? Mas com uma forma de estar muito ruim, muito patológica. Mas a droga tem também essa capacidade de manter um equilíbrio de uma maneira que muitas pessoas acham difícil de entender e de aceitar. É porque elas não podem, se elas começam a ter esse olhar de achar que a droga vai uni-los, né, elas entram em desespero. Então, assim, até o afastamento do diálogo é perigoso, né, Herman? Porque as famílias, elas acham que não pode ter o diálogo, e o diálogo é a coisa mais importante para se ter numa família, né? Mas não é um diálogo repressor, é um diálogo, sabe, de como está a vida daquela pessoa, de como, porque ela vai se sentindo tão sufocada que começa cada um fazer as suas coisas. O que eu sinto aqui no meu trabalho é isso. Então, as pessoas ficam fazendo cada um as suas coisas e não tem mais o diálogo, não tem mais o convívio, não tem mais aquele acolhimento, né? Então, e cada vez eu sinto que vai se afastando mais, né? Então, o que as famílias, a questão da autoconfiança, né? A questão da autoestima, tudo isso fica muito longe. O que eu sinto é bem isso. Então, eu vejo que elas perdem a mão, vamos dizer assim. Perder a mão é assim, não consegue lidar mesmo. E como fazer eu encontro isso? Pode falar. Sim, olha, eu encontro muitas das famílias que eu atendido, encontro, primeira coisa, muito medo, muito. Muito medo às drogas, né? A ideia que tem muitas pessoas é que a droga é como um monstro, como uma coisa que vai atacar a meu filho. Esse paradigma drogocêntrico gerou muitas ideias erradas, muito erradas sobre a droga, não? Hoje temos claridade de que a droga não faz que as pessoas vão a fazer coisas, não tem a poder de fazer que as pessoas virem delinquentes ou qualquer outra coisa, não? Como eu gosto de dizer, as drogas e principalmente o álcool, não viram boas pessoas em delinquentes e tampouco viram esposos muito fieles, muito devotos de seu matrimônio. O álcool não vira em bígamo sexual. Não. As drogas muitas vezes só permitem pôr fora o que a pessoa já tem, não? Então, eu encontro muito medo porque foi a ideia que se implantou em nossa América e no mundo inteiro, e também muito medo aos cambios, às mudanças que uma reflexão e um processo possam ter, não? Aí você pode entender muitas vezes a esposa do alcoólatra, que ela está muito mal com o alcoolismo de seu esposo, das condutas, muitas situações, mas
também tem muito medo a qualquer movimento que nessa relação pode fazer, não? Também um dado da realidade, eu não encontro, não tenho dados de investigação, mas pode ser uma investigação muito interessante. Quantos matrimônios terminam logo de que um de seus integrantes faz um processo de tratamento exitoso com as drogas, não? Sim. Por exemplo, as pessoas que estão trabalhando em cirurgia para emagrecer, cirurgia bariátrica, eles têm estudos muito interessantes de que entre 40% e 50% a nível mundial de pessoas que têm uma cirurgia bariátrica mudam sua relação de pareja. Dá para compreender? Sim, sim. Deixam sua namorada, deixam seu namorado, seu esposo, depois de ter um cambio muito importante em sua vida. Também com uma conduta aditiva, como essa obesidade. Sim. E isso eu já vi acontecer muito com pessoas em recuperação. E não é a pessoa que entrou em recuperação, tá? O exemplo que você deu, né, do marido alcoolista. Não é o marido alcoolista que entrou em recuperação, não é ele que vai induzir a uma separação. É tipo assim, a própria esposa não dá conta, já vi muitos casos assim, eu não tenho porcentagem mesmo, que a gente não tem, mas de conviver com ele fora do uso, ele estando fora do uso. É uma coisa é muito interessante, porque a pessoa fala assim, eu preferia, porque a pessoa fica, ela vai ter umas atitudes e um comportamento até agressivo sem o uso da droga, sem o uso do álcool, do mesmo jeito, né? Claramente, mas o uso do álcool, que é uma substância depressora, muitas vezes essa maneira que a pessoa logra não expressar seu enojo, sua violência. Não? O álcool é um regulador muito efetivo da violência, principalmente em vínculos amorosos, não? Porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Sim. Né? Sim, exatamente. É assim. Mas é muito interessante o que você fala. Não? Sim, me diz, Raquel. Tem uma pergunta aqui que a pessoa está falando que você fala no teu livro, não reprimindo o uso, mas buscando a ferida interna, né, que a droga que ela aparece, né? E é interessante porque pode responder. Minha querida Silvia, mas isso foi para mim um descobrimento muito importante, não? Onde eu não tinha muito claro o sentido da adicção. E quando eu fui formado nesse assunto, não se falava de um sentido da adicção. A adicção era simplesmente uma doença para toda a vida, uma doença crônica, uma doença que só tem tratamento. Muita bibliografia da época e até hoje fala de que a adicção é uma doença para toda a vida e que a única cura era a abstinência. Não? Então, durante muito tempo, eu só trabalhei com o consumo de substância. Quando eu tentei um trabalho mais gestáltico, mais gestalt, com os aditos, eu encontrei que essa conduta tinha que ter um sentido, não? Porque a ideia anterior era que uma pessoa com toda a sua vida resolta, com uma vida fantástica, um matrimônio muito feliz, com muitos filhos hermosos, uma manhã ela se despertou
e diz, bem, agora como posso mudar tudo isso e deixar minha vida em ruínas? Como posso agora ter uma vida muito ruim? Não? Porque a ideia era muito similar. As pessoas pareciam que viravam adictas porque sim, só quase como um capricho. Não? Então, em minha búsqueda de um olhar gestáltico, eu encontrei claras referências a que todos os adictos têm uma ferida. O que os autores falam de ferida original. Ferida original. E que é muito interessante quando você faz uma abertura no diálogo, quando você não só fala sobre drogas, sobre substâncias, as pessoas começam a falar sobre sua vida, sua história, seu passado, suas situações na infância, na adolescência. E para mim aí faz sentido de que a droga cumpre uma função de equilíbrio, muitas vezes. A adição é uma tentativa de equilíbrio, isso é um ajustamento. Eu não tenho agora claro se é um ajustamento criativo, que facilmente falamos disso, os gestalterapistas. Eu acho que em alguns casos deixa de ser criativo, mas é um ajustamento que permite manter a vida. Pode ser um ajustamento criativo disfuncional, né? Ele não é funcional, mas ele é disfuncional. Mas eu acho que pode ser funcional. É funcional a vida maluca que todos temos. A vida muito estranha, muito deficiente, que nós chamamos de normalidade. Sim. Ele precisa ficar entorpecido, né? Como? Ele precisa ficar entorpecido para sobreviver a todas as feridas dele. É a necessidade dele. Foi a maneira que ele achou. E também, isso, claramente, mas também para ser funcional a um mundo, a uma vida que também tem suas dificuldades. Sim. Eu sempre falo de que a loucura é um estado natural, muitas vezes, em nossa vida. A gestalterapia fala muito sobre como poder também ter uma vida alternativa à vida que se nos propõe. Eu não penso que um adicto é uma pessoa disfuncional socialmente. Não é uma pessoa desadaptada. Eu acho que é um sobreadaptado. No mundo de desconexão, onde a principal resposta é o consumo, uma adicção é o sumo da adaptação. Na busca da desconexão, a pessoa faz um consumo aditivo. Então, para não virar de tema, eu posso estar muito tempo falando desses assuntos, não? E pôr a enfoque na família. Sim, Raquel, que é o tema de nosso encontro. Sim. Mas a gente, de alguma maneira, a gente está falando da família, né? Tudo isso que você falou remete à família. Como a família lidar com tudo isso? Né? Como é que ela pode lidar com tudo isso? Ela tem que ter um entendimento, o que eu vejo do trabalho que o tempo já que eu tenho para trabalhar com as famílias, com as pessoas que utilizam a droga e tudo mais, a família ela tem que ter um tempo para ela ter um entendimento de que ela faz parte daquilo ali. Porque o que eu já senti é que as famílias não sentem o entendimento de que faz parte de tudo aquilo ali. Elas acham que elas são à parte. É só aquela pessoa lá que precisa fazer o uso, que tem necessidade de fazer o uso, que tem um grande problema. E não é fácil você chegar para a família e não é dizer que eu não gosto de usar o termo culpa, não é culpa,
mas assim, de que ela está envolvida com todo aquilo, com toda aquela dinâmica, até do uso da droga do filho, do marido, da esposa, né? A família tem um envolvimento. Então, tem que entrar um envolvimento, outro envolvimento ali, isso que eu falo da coisa do diálogo, de fazer parte daquela família, entendeu? Que pelo jeito não fez parte. Quando se fala em feridas internas, né, que a gente vai tratar das feridas internas da pessoa que tem uma necessidade de ficar entorpecida para sobreviver, porque o drogadito é isso, ele tem essa necessidade. Da onde vem isso? São muitas coisas que podem ter acontecido com ele, o entendimento dele da vida, o entendimento dele dessa dinâmica, e a família tem que ter esse entendimento também. Porque senão fica aquela coisa de só olhar para o outro e se isentar de tudo, né? Por isso que eu falo, eu aqui eu tenho muita dificuldade de trabalhar com as famílias, no sentido de que fazer com que elas façam um acompanhamento, né? Elas querem sempre achar ver que a solução sempre está na solução do outro. Ela não tem nada para acrescentar, né? E ela tem muito que acrescentar. É isso que eu tento trabalhar. Não é um trabalho muito fácil. Raquel, né? Como a maioria de nossos pacientes, não? Muitas vezes vêm pessoas à terapia, mas com a ideia de que o problema é um outro e que um outro que está prejudicando minha vida. Eu faço acordo com tudo o que você diz, tudo. Eu acho que isso é o caminho para trabalhar com as famílias, mas a questão é como fazer esse acompanhamento desde nosso rol de terapeuta, de ajudadores, de psicólogos ou qualquer outra tarefa. Eu acho que é um trabalho que requer muita paciência, e muita aceitação, muito. Muita porque aceitação, assim como falamos de que as pessoas podem não estar no momento para fazer uma revisão, uma mudança na sua vida, também as famílias podem não estar no momento de fazer isso. Sim. Então, eu trabalho há mais de 10 anos numa equipe de tratamento, mas também, em meu trabalho, eu assessoro a outros equipes. Eu tenho parte de meu trabalho assessorando a centros de acolhimento, comunidades terapêuticas, equipes de trabalho ambulatório. Então, o que eu falo sempre, Raquel, é que as pessoas temos que ter, as pessoas que têm uma tarefa de ajuda, temos que ter muita aceitação da realidade de sua família. E entender que a família não sempre tem uma disponibilidade e uma possibilidade neste momento de fazer essa revisão e essa aceitação. E que não é por falta de informação. Também uma coisa que muitos falamos há muito tempo atrás e que as pessoas usam droga porque não têm informação. Isso não é real. Muitas famílias vão rejeitar o que você vai falar com muita claridade sobre o que é seu problema. Não? Então, eu prefiro trabalhar com muita suavidade, principalmente no começo, aceitando a demanda, que muitas vezes sou um encargo. Eu deixo a meu filho aqui para que você possa curá-lo e possa fazer que deixe de estar doente, e depois você me o traz para continuar a vida. Não? Essa é uma fantasia que até hoje as famílias têm, muitas vezes. Não? Então, no começo, eu jogo um pouco com isso, eu digo que sim, que eu vou a curar isso, mas que é muito importante a presença da família também. E ao largo do tratamento, eu vou convidando
a família também, com algumas perguntas que não têm que ver com a droga, não? E são perguntas que muitas vezes geram surpresa, não? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, bem, aos pais, não? Bem, como estão vocês? Como estão vocês? Como está vocês, seu casal? Como está? Como está a comunicação? E é muito interessante, porque no começo está tudo bem, temos um casal muito legal, temos uma pareja muito bem, mas quando você puso gerar confiança, o casal começa a falar de seus problemas. Sim. Não, pero nós só falamos de nosso filho. Não? Uma pergunta que para mim é diagnóstica. Bem, quando vocês estão solos, quando vocês vão a fazer um passeio e estão só vocês, de que falam? Qual é o tema de conversa? E a maioria das vezes, o único que a casal fala é sobre seu filho adicto. Sim. Não? Muitas vezes são casais que têm muitos problemas de pareja, muitas dificuldades, tem uma comunicação muito ruim, muita dificuldade na expressão de sentimentos, muitos casais que, em outras circunstâncias, já não estariam juntos. Uma vida sexual muito escassa, e muitas dificuldades em aposta de limites, que é um assunto também muito interessante para trabalhar com as famílias. Extremamente interessante. E necessário, né, Herman? Porque eles não têm limites com eles, né? Como é que eles vão conseguir delimitar um limite para o filho? O que você falou é extremamente interessante, a gente depara muito aqui com isso também. Como é que é a vida desse casal? Como é que é a dinâmica deles? Né? Como é que eles estão enquanto casal, enquanto homem e mulher? Como é que eles estão? E os filhos, a gente sabe, vê tudo isso. Mesmo que eles não falem, que eles não verbalizem, né? Os filhos estão ali sentindo tudo isso. Então, o limite é uma coisa assim, você falou a palavra que eu falo que é mágica, o limite, porque não existe, assim, a gente vê muito, não é que não existe, eles não conseguem olhar para isso, né? Não tem contato com o que é o limite mesmo, né? Certamente, mas además a situação de adicção é uma forma de não ver para dentro da casal. É quase como uma droga para ele, é uma droga, não? E eu vou responder uma pergunta de Cláudio, não? Que tem que ver com isso, não? Uma adição é uma tentativa de não fazer conexão com um dolor, com uma situação, uma perda, isso que chamamos a ferida original. E que não pode não ser só uma coisa, não? Também todos fazemos uso de drogas para evitar a conexão com o que sentimos, não? Quando eu bebo meu café na manhã, eu estou tentando não conectar com meu sonho e minhas ganas de voltar na cama. Quando eu tomo meu mate, muitas vezes eu estou tentando não fazer conexão, pode ser com minha solidão, com minha fome. Então, todas as substâncias, todas as drogas têm isso. Com o assunto de gatilho, eu tenho uma dificuldade, porque eu acho que não é tão instantâneo. Não é? Eu he escutado muitas vezes falar de gatilho com a ideia de que quando a pessoa toca a droga, salta a adicção. E uma adicção não é um processo instantâneo. É um processo que pode levar
muitos anos. As pessoas não viram adictas de um dia para outro. Compreende? Então, Sim. uma família codependente tem as mesmas lógicas. Não? Assim como um adicto vai usar uma droga para não conectar com sua ferida e suas dificuldades, Sim. uma família codependente vai fazer uso de seu filho dependente para não fazer contato com a realidade dessa família ou desse casal. Não? E nos meus cursos, eu faço uma comparação muito clara, onde os assuntos de resistência, de síndrome da abstinência, os assuntos de fazer uma distração, é a mesma lógica que numa adicção que numa codependência. Sim? Eu gosto muito de falar de conceito de coadicção diretamente, porque é uma forma de codependência específica quando essa ovelha negra, não, que falava aqui, não, Clélia, o adicto é tratado como ovelha negra. Com certeza, com certeza. E todos os terapeutas temos claro que as ovelhas negras numa família, muitos fuimos ovelhas negras, são quem estão denunciando, fazendo uma denúncia de aquilo que requer ser trabalhado. E um adicto é assim. Por isso também, eu falava com você, Raquel, também, que um dos principais saboteadores, sim, se fala assim, saboteadores, saboteadores, português, pessoas que fazem sabotagem e os tratamentos são os próprios familiares. Sim, e não são conscientes de que estão fazendo, mas estão fazendo isso. Exatamente. A gente chama assim, eles chegam a ser um agente facilitador para o uso do familiar que usa, né? Porque a maneira, o controle, a maneira como que ele age, né, no dia a dia, e ele sufoca tanto o outro, né, que precisa fazer o uso da droga, que ele não tem, ele não vê outra coisa a não ser sair ali e usar a droga dele, né? E o familiar, né, a pessoa que tem a codependência, ela não percebe isso. Ela acha que ela está ajudando e ela entra como o que você fala de saboteador, que é o agente facilitador para o uso do outro, né? E essa percepção, ela fica muito distante, né? Absolutamente. Eu gosto muito de falar de que o involucramento da família no tratamento é inversamente proporcional ao êxito do processo. Não? Sim, exatamente. No começo, quando o tratamento começa, toda a família está no consultório, no centro, no CAPS, onde seja, e todos estão muito comprometidos, e vem a mãe, a pai, a irmã, a avó, a tia, todos estão aí para fazer um apoio a esse filho que tem um problema com as drogas. Mas, quando o tratamento avança e algumas das questões, quando o adicto começa a mudar algumas questões e sua forma de relacionamento com sua família, a família começa-se a retirar. Sim. E muitas vezes o dinheiro para a consulta já se termina. A família diz, mas ele agora está bem assim. Ele já não está consumindo há 2 semanas, ele já está recuperado. Não? Ou começam pero você pensa que essa psicóloga Raquel está ajudando você? Eu acho que não, porque você está muito estranho. Você já não é o filho que temos. Não? Então,
aí é que a coisa que você fala, Raquel, é importante, é o involucramento de sua família no começo do tratamento. É mais, quando eu tenho possibilidade, eu faço um acordo com a família de que só vou a trabalhar com o filho se eles também vêm à terapia. Sim. Mas, se vocês não vão a fazer também o tratamento, eu não trabalho com seu filho. Compreende? Isso eu posso fazer no meu consultório, mas em algumas outras instituições eu tenho muito claro que isso não é possível. Mas é muito importante o acercamento e quase uma exigência à família. Não? E a família que tem uma relação direta com o adicto. Pode ser a mãe, a pai. Então, claro que muitos pais, com muita facilidade, vão embora, eles não se comprometem. Não? Sim. Eu concordo com Bert Hellinger que numa adicção você tem um déficit de pai. Não? Déficit de pai, exatamente. Nos transtornos de alimentação você tem um excesso de mãe. Sim? Uma mãe muito presente. Mas você também vai ter a mesma coisa numa adicção a substâncias, mas principalmente vai ter um pai ausente, que pode ser fisicamente ausente, mas também emocional e normativamente ausente. Muitos pais que não estão cumprindo as suas funções. Ele não se envolve, né, Herman? O que eu vejo aqui acontece muito, que a figura paterna se envolve muito pouco, tanto fisicamente como emocionalmente. Nem nos tratamentos, quando eu chamo os familiares, quando aparece o pai, sabe, ele aparece por 1, 2 sessões e depois não aparece mais. Né? E a mãe, ela continua o tratamento por um tempo e depois também abandona. Os irmãos aqui, por exemplo, eu não tenho sucesso de trabalhar com a família toda. Por isso que eu queria saber aí se acontece mais ou menos nas instituições que eu trabalhei, tinha os dias que eram para os familiares. Também não iam todos os familiares. Geralmente ia a mãe. Não, sabe, eu digo assim, eu posso dizer que assim, mais de 70% a presença era das mães. Né? Então, é um déficit muito grande. Quando eu faço assessoramento a outros profissionais, eu me gusta falar disso porque eu acho que sim, eu concordo com você, que os homens, em geral, temos principalmente as pessoas já há mais de 50, 60 anos, fomos educados com a ideia de que nós somos acessórios. O homem, na casa, só tem que estar embora e o que tem uma tarefa como a criança dos filhos, as coisas da casa, é a mulher. Essa é uma ideia de uma perspectiva machista, onde muitos fomos criados com essa ideia. Em geral, os homens temos uma clara ausência de questões que têm que ver com comunicação, sentimentos, coisas de mulheres, sim? Mas, eu também tenho muito visto que alguns homens têm a tentativa de se involucrar e suas mulheres não deixam eles. Eu vou fazer uma aclaração. Eu não gosto de homens chorones. Minha mulher não me dá meu espaço, minha mulher... Não, eu não gosto disso, mas é muito certo que muitas dessas mães não dão seu espaço e han abarcado tudo o assunto da criança, muitas vezes como uma desqualificação a seu marido,
ele não entende, ele não sabe nada disso, ele não pode falar porque não sabe nada de seus filhos, sim? E muitas vezes os próprios profissionais também deixamos os pais embora. Sim. Quantas vezes nós fazemos realmente ênfase na importância de que o pai esteja na consulta? Quantas vezes nós decimos, não, tudo bem, mas tem que ver o pai. O pai tem que estar aqui. Não, pero ele não tem pai. Essa é uma frase muito frequente. Ele não tem pai. Não, você sempre tem pai. E quantas vezes somos os próprios profissionais que exoneramos aos pais de sua tarefa. Compreende? Dá para entender, Raquel? Sim, claríssimo. Faz super sentido. Eu sinto muito isso aqui. Eu achei que fosse só aqui que acontecesse isso, né? E não é. Isso é do ser humano, né, Herman? Então, claramente, tem que ver com uma sociedade onde, com certeza, muitos homens deixam sua tarefa de pais e estão cumprindo sua tarefa da maneira que foram ensinados. Só como provedores, só trazendo a comida para casa, não? Sim. Mas temos muito trabalho com esses pais de fazer um empoderamento deles. Na Espanha, eu trabalho muito com uma ONG que se chama La Huertecica, uma ONG de Cartagena, na Espanha, e eles têm grupos só para homens, grupos de masculinidade. Olha, então, interessante. Com os pais, sim, eu tive uma experiência muito interessante há 4 anos atrás, no Montevideo. Eu estive coordenando um grupo de masculinidade e é muito interessante porque é um espaço onde tentamos uma reconstrução da ideia de masculinidade. Uma nova masculinidade onde a expressão de emoções, a cercania afetiva está muito presente. Que bom! Sim. E funciona bem o grupo? Como é que é? É difícil, Raquel, não? Os grupos funcionam muito bem. O que é difícil é que os homens venham para o grupo. E que mas o homem que se comprometem, os homens que participam, eles têm um viragem muito interessante. E eles conseguem falar alguma coisa do contato deles, da participação deles na família? Absolutamente. Eu acho que o assunto está na proposta, não? Em Montevideo, tínhamos um grupo que era um sábado a mês, sábado, sim. E o que fazíamos era fazer uma comida grupal, não? Olha, interessante. Quase como se fôramos um grupo de amigos que você conhece, que eu acho que no Brasil também, aqui no Uruguai é muito frequente, amigos que têm um encontro semanal ou mensual, onde eles se juntam para comer, falar de futebol, de coisas, de mulheres. Nós fazíamos o mesmo assunto, mas falávamos de paternidade, de expressão de emoções, de corporalidade, propunhamos muitos trabalhos corporais, os homens temos dificuldades no contato com o nosso corpo, né? Então eu acho que é muito importante qual é a proposta.
mas eu me encontrado com muitos homens muito disponíveis para trabalhar no grupo e para encontrar seu lugar de pai numa família. Uhum. Olha, uma ideia muito boa, hein? Excelente. Rema, nós temos o tempo aqui, porque o Instagram tem um tempo, né, de 1 hora. Nós estamos chegando em 55 minutos, passamos 55 minutos. Eu não estou vendo mais questões, as pessoas não estão, não tá, pelo menos não está me aparecendo questionamentos, as pessoas estão sem perguntas. Eu não sei que se travou aqui no meu. Tem uma da Cláudia aqui, a mãe facilmente é refém do filho, o pai quase nunca. Uma mãe está falando, né? Agora eu vi uma pergunta aqui. E será que a mãe é refém do filho e o pai quase nunca? Você me pode explicar o que é refém? Rehén seria? Refém, a pessoa ela fica subjugada ao filho, ela fica sempre muito, ela está como se ela tivesse confluente ao filho. Compreendo. Né? Compreendo. Refém pode ser a mesma coisa que rehén no espanhol, sim? Pode ser. Mas eu acho que é oposto. Eu acho que o filho é refém da mãe. É refém da mãe. Uma mãe, exatamente. Sim, uma mãe que está retendo seu filho, muitas vezes porque sua vida, se nisso não tem nenhum sentido e não tem nenhuma ocupação. Eu encontro com muita frequência mulheres que han feito um vazamento de sua vida e encontram em seu vínculo de coadicção o sentido, e muitas mães falam disso claramente. Quando elas dizem, meu filho é tudo em minha vida. Olha, meu filho é o sentido de minha vida. E isso é muita claridade. Sim. Toda a minha vida é ele. Isso é muito forte. Muito. Pobre filho. Compreende? Sim. Então, é o oposto. Muitas vezes é a mãe que tem como refém a seu filho dito. Isso mesmo. Tem um pai aqui dizendo que sou pai de um adicto, né? Então, é um pai participativo, viu, Cláudio? Você, eu não sei quem é o Cláudio, mas o Cláudio é um pai participativo. Né? Então, ele está... Muitas vezes têm muita vontade de participar, mas eles muitas vezes não encontram uma maneira de fazer essa participação. Olha, nós já estamos no final, nós vamos ter que encerrar, Herman, porque senão a gente vai sumir de vez, né? Eu agradeço muito a tua participação, fiquei muito feliz, espero que você tenha gostado de participar conosco aqui do Brasil, né? E foi muito rico tudo que você falou, que a gente aprendeu aqui. Espero que eu tenha conduzido de uma maneira que ficou clara para você também, né? E o Cláudio está dizendo, esse pai está dizendo que ele que fez as 3 questões anteriores. Interessante, interessante. Então, assim, agradeço muito mesmo, viu, Herman? E gostaria de... Eu fiquei animada com esse grupo aí dos homens. Isso, com certeza. Eu agradeço muito, Raquel. Agradeço muito vocês, Raquel, muito ao Instituto, muito também às pessoas que agora nos acompanham aqui. E muito, minha querida Silvia, todas as pessoas que estiveram neste live. Eu vou deixar o nome de meu livro. Guilhermo, de Argentina. Muito obrigado pela sua presença também. Ana Paula, minha querida Ana Paula. E eu agradeço muito ao Instituto também, né, essa oportunidade da gente estar aqui. E essas pessoas queridas que participaram aí, jogando coraçãozinho, beijinhos. Que bom, né, Herman? E mais uma vez, muito obrigada.
Bom, Obrigado a vocês. E eu estou disponível. Para mim, Brasil é um país muito especial. Tenho meu livro editado em português também pela Sul.